amém? Emanuel. Aleluia! Glória a Deus. Só um refrãozinho aqui. A terra estremeceu, sepulcros se abriu, nada vencerá seu grande amor. A morte onde está, Jesus ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Jesus vive, Ele ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, Cordeiro venceu.
Glórias a Deus, aleluias. Vou pegar aqui. Por aí. Hoje, gente, nós vamos fazer algo diferente, né? Nós vamos fazer uma conversa aqui para com os irmãos, né? A gente vai fazer só a troca aqui, né? O celular do Instagram e do Facebook ele vai segurar. Nossa equipe aqui é 3. Já retornamos à normalidade. Glória a Deus. Hoje eu vou estar aqui com a minha esposa. Minha esposa Keila. E antes de nós ministrar a palavra, nós vamos falar um pouquinho, uma conversa sobre o que é propósito, né? As pessoas às vezes se perguntam assim, para que eu nasci? O que eu vou fazer da minha vida? As pessoas, normalmente, elas estão desnorteadas, elas estão perdidas. Ela não sabe para que ela nasceu, ela não sabe a identidade, ela não sabe a missão dela, ela não tem uma visão, né? As coisas simplesmente acontecem. Antes de nós entrarmos nesse assunto, nós queríamos, desde já dizer, agradecer, né, pelas visualizações. O Senhor tem trabalhado muito nas nossas vidas. Agradecer a Bispo Sterlane, né, sempre honrando a vida dela e o nosso Bispo Marcelo. Nós estamos aí, neste momento, fazendo um projeto, né? Estou esboçando um projeto sobre mídias, né, mídias digitais, né? Estou estudando, fazendo um curso, né, inclusive de marketing digital, para a gente poder, na próxima semana, trazer um novo modelo de culto, né? Uma nova palavra com mais interatividade, com mais informação, com fontes, né, para que nós possamos crescer em Cristo, assim como os grandes youtubers, né? A gente tem que modelá-los, né? A gente tem que pegar aquilo que é bom e trazer para nós, para que a palavra de Deus possa ser melhor compreendida, melhor ensinada, e para que possamos ter acesso a nosso grupo, nosso público-alvo, na verdade, que é as crianças, os adolescentes e os jovens. Nós vamos criar aí uma plataforma no Facebook, né, com o grupo da igreja. O Face nós já temos, vamos fazer uma no Instagram, né, para melhor alcançar as pessoas. Amém? E hoje nós iremos falar sobre propósito, né? Propósito. Na semana passada nós falamos sobre identidade. Vocês lembram lá? Está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Quem nós somos? Nós somos a imagem e semelhança do Criador. Esse é o nosso ponto de partida para entender o que é propósito. O que é propósito? Todo esse estudo que eu fiz com base na leitura dos livros de Tiago Brunet, pastor Tiago Brunet. Eu li quase todos os livros dele, falando a respeito desses assuntos. Tá? Propósito, ele vai cunhar um conceito de ICP, Ideia Central Permanente, que significa o que você nasceu para fazer. Quando você nasceu, né, você já se perguntou isso, o que você nasceu para fazer neste mundo? Bem, e está lá em Lucas, capítulo 2, versículo 14, tem lá quando Jesus descobre o propósito dele. Quando Jesus estava em Nazaré, ele, a mãe dele e o pai dele, né, José e Maria, e foram para comemorar a festa da Páscoa, que seria em Jerusalém. Só que na volta dessa festa, os pais deles, Maria e José, se perdem de Jesus. E quando eles encontram lá na sinagoga, ensinando e aprendendo com os homens da lei, os doutores da lei. E ali, né, fica evidente na Bíblia que Jesus já descobriu o seu propósito de vida, que era ensinar e instruir pessoas. É tanto que Jesus escolhe 12 pessoas para que ele pudesse instruí-las. Né? Isso aí é o propósito. É aquilo que você nasceu para fazer, né? A sua ICP, Ideia Central Permanente, aquilo que te move. Né? Muitas pessoas ainda não descobriram, porque creio que a maioria das pessoas ainda não descobriram. E aí nós também temos o texto também de destino, né? Ou então plano de Deus, né? A gente não vai focar muito, mas eu só quero para fazer um adendo. Quando Jesus ele veio, o verbo se tornou carne, ele já sabia que o destino dele seria morrer na cruz. O plano de Deus para Jesus era morrer na cruz, né? Não é algo que está definido, é tanto que quando Jesus estava lá na cruz, ele falou: Pai, se pode, né, não foi nem na cruz, no jardim do Getsemane, se o Senhor pode, afasta de mim esse cálice, né, mas que seja feita a tua vontade, né?
É tanto plano de Deus que na palavra de Jesus fala que ele mesmo entregou a própria vida dele. Amém? E também tem outros exemplos bíblicos. Podemos ver a história já dos homens, né? Por exemplo, de José, uma das histórias brilhantes da Bíblia. Qual era o propósito da vida de José? Quando você pega esses conceitos, quando você apreende os conceitos, você começa a ler as escrituras com um novo olhar. Sempre perguntando qual é o propósito desse cara, qual é o plano de Deus na vida dele, por que Deus fez isso, né? Por exemplo, de José. O propósito de José era governar. Ele nasceu para governar. Ele governava na casa do pai dele. Quando ele foi vendido pelos seus próprios irmãos, ele governou na casa de Potifar. Ele governou na prisão. E da prisão ele saiu para governar o Egito. Então está aí o propósito de José. E qual era o destino de José? A palavra diz, depois se você tiver tempo você leia, em Gênesis 45, do 1 ao 12, 13. O propósito dele era governar. O destino dele, o plano de Deus para a vida dele, era que ele preservasse a linhagem de Israel. Por isso que ele foi vendido. Só que Deus, ele não mostra o plano. Desculpa, Deus não, na verdade, Deus não mostra o plano, Deus não mostra o destino. Processo, né? Ele não mostra o destino final, né? Porque se a pessoa descobrir o final das coisas, ela não vai querer enfrentar o processo. Esse processo de José foi 13 anos sendo humilhado, sendo massacrado, sendo rejeitado, vendido pelos irmãos. Deus não mostra o final, porque senão as pessoas, Deus não mostra, porque senão as pessoas vão desistir. Tem muitas pessoas, muitos testemunhos que eu leio em livros, e para a pessoa despertar para o propósito dela, elas tiveram que perder o pai. O cara perdeu o pai, perdeu a mãe. Depois que eles perderam esses entes familiares, o que aconteceu? Aí eles despertaram para esse propósito. Outro personagem bíblico também é Moisés. A gente vê a história dele. Qual o propósito dele? Libertar. Ele era libertador. Ele nasceu para ser libertador, libertar um povo. Então ele passou 40 anos da vida dele sendo treinado. Era Deus treinando ele lá no Egito. Ele aprendeu a ciência, ele aprendeu a língua, ele aprendeu a escrever, né? Tudo preparando. Depois desses 40 anos, ele despertou para o propósito dele, só que no momento errado. É tanto quando um egípcio estava lá, né, batendo no hebreu, ele interviu e matou o egípcio. Depois que ele matou, aí sim que ele foi para o teste dele. Foi Deus treinando ele no temperamento dele. Passou 40 anos treinando Moisés em Midian, tá? Os midianitas, com seu sogro lá, o Jetro. Ele casa com Zípora e ele vai ser pastor de ovelha por 40 anos, cara. Uma coisa interessante que a gente nota é o processo. Gente, o processo é sempre doloroso para você atingir o final, né? Mas lembre que o final das coisas é sempre melhor que o começo. E aí ele passa 40 anos treinando, sendo pastor de ovelhas, para Deus falar numa sarça. Quando ele tem 80 anos, Deus fala com ele para ele cumprir lá o propósito dele, que é libertar o povo, né? 40 anos sendo treinado para depois ir. E o que é engraçado é esse processo, que é muito interessante. Amém? E aí eu, falando sobre esse assunto, meu amor está participando das reuniões, né, amor? Das reuniões de oração. Nós, né? Eu só fico ouvindo. Meu amor fica lá na frente do computador, lá assistindo, e eu fico lá do outro lado do computador ouvindo. E nesse processo a gente aprende muito. E aí o meu amor queria compartilhar um pouquinho desse contexto, inclusive já também a convidar, né, amor? Amém. Shalom, igreja. Shalom, pessoal. De segunda a quinta, nós temos reuniões de orações que falam sobre aprendizado, sobre princípios. E durante essa semana, nós tivemos testemunhos que foi um aprendizado tremendo. E eu quero trazer para vocês um pouquinho do que foi falado durante a semana, de segunda a quinta. E já aproveitando e tentando conciliar o propósito. Se você ainda não descobriu qual que é o seu propósito, e para você também que já descobriu qual é o seu propósito e já está vivendo ele, né? Que vai te ajudar a potencializar, vai te ajudar a se desenvolver melhor. Os princípios que nós estudamos foram quatro princípios. O primeiro foi ter um coração de servo. O que é ter um coração de servo? Ter um coração
coração disposto a ajudar, a servir um ao outro. A palavra do Senhor diz que o maior é aquele que serve, né? O maior no reino de Deus é aquele que serve. E nós temos um exemplo, Jesus Cristo. Ele veio aqui para servir. Em todo momento que ele esteve aqui na terra, ele serviu. Então, anote aí, o primeiro princípio é ter um coração de servo. Servir na igreja, servir no teu local de trabalho, servir na tua casa, servir as pessoas que estão ao teu redor. Amém? O segundo princípio é a comunhão. Comunhão com Deus, em primeiro lugar, porque se nós temos comunhão com Deus, fica mais fácil de nós passarmos pelas situações difíceis do dia a dia, né? E fica mais fácil de nós perdoarmos também os nossos inimigos. Se nós temos comunhão com Deus, nós temos paz com Deus, nós temos o Espírito Santo que nos fortalece, que nos consola e nos ajuda a prosseguir. Então, é importante você ter comunhão tanto na tua casa como na igreja com os irmãos. Buscar sempre estar com o mesmo pensamento. Qual que é o pensamento dentro de uma igreja? É servir a Deus, é buscar a Deus juntos e buscar almas, né? E de pregar o Evangelho. Então, servir dentro da igreja, ter comunhão dentro da igreja, na sua casa, no seu trabalho. E esses princípios que eu vou falar, pessoal, é para tudo na sua vida. Amém? O terceiro princípio é obediência. Ter um coração obediente, um coração voltado a ouvir a voz do Senhor, a ouvir o Pai, a Mãe, a ouvir o Espírito Santo, ter um coração ensinável, saber reconhecer qual que é o teu ponto fraco, reconhecer aquilo que você tem um ponto fraco e obedecer a Deus para você conseguir romper nas áreas da sua vida, conseguir deixar esse pecado, deixar esse ponto fraco e romper, prosperar na sua vida. E o quarto princípio que nós estudamos durante essa semana e último foi a santidade. Tá vendo? Servir, ter um coração de servo, ter comunhão com os irmãos, com a sua família, ter um coração obediente e ter santidade. Todos esses princípios nos levam a cumprir o nosso propósito, a encontrarmos, a sabermos qual que é o nosso propósito aqui nessa terra, para que Deus nos fez. Você que ainda não descobriu, não se preocupe, não se desespere, mas comece a buscar no Senhor, comece a orar, comece a se conhecer, a saber o que você gosta de fazer, aquilo que você tem facilidade de fazer e busque orientação. Peça ao Espírito Santo para que Ele possa estar te revelando, trazendo ao seu coração aquela paz, aquele amor por aquilo que você gosta de fazer. E aí você vai descobrir qual é o teu propósito. E você que já descobriu, pegue esses princípios, anote esses princípios que são todos da Bíblia, todos bíblicos, que você vai ter você vai subir, você vai alavancar naquilo que Deus te trouxe para fazer. Amém? Amém, glória a Deus. Como é que eu descobri meu propósito? Só lembrando, propósito é um conceito ICP, Ideia Central Permanente, aquilo que você nasceu para fazer. Lembrando que propósito sempre tem relação com os outros. Né? Você descobre quando só você lembrar lá na sua infância o que você gostava de fazer. Eu na minha infância tive o pastor Carmo, né? O cara que começou um projeto com crianças, e projeto maravilhoso ali na igreja cristã evangélica, ali no Educandário Samuel, naquela piscina, naquela quadra, e eu vi naquele cara, assim, eu falei, quando eu crescer eu quero trabalhar com isso. Hoje eu sou pedagogo, eu trabalho com crianças entre 8 a 12 anos, e quando tem um adulto e uma criança, eu prefiro conversar com a criança, porque é o meu público-alvo. O meu propósito é trabalhar, é ensinar crianças, é instruir crianças de 8 a 12 anos. Eu não posso me meter em mexer com adulto. Eu faço, mas não é o meu propósito. Eu me motivo muito a trabalhar com crianças, a mexer com crianças. Só dá um outro conceito, que é o conceito de destino ou plano de Deus. No livro de Jeremias 29, versículo 11, Deus fala que Ele tem planos e planos de paz. E esse plano é para aqueles que tomam decisões que vão de encontro com os planos de Deus.
Isso é o destino, ou então o plano de Deus. São decisões que vão de encontro com o plano de Deus. O que é propósito? ICP, a ideia central permanente, aquilo que te move, é aquilo que você nasceu para fazer. Eu, no ministério de Jesus Cristo, eu nasci para trabalhar com crianças e adolescentes. Esse é o meu ministério. Amém. Então você orem, peça a Deus para que Deus revele, te mostre o seu propósito. Começa a buscar na sua mente aquilo que você gosta de fazer, aquilo que te traz alegria e te traz motivação. Inclusive a gente está mexendo com um projeto aí e o foco é esse, né? Um projeto é só o esboço e é bem puxado. Amém? Essa era a ministração, uma palavra bem simples. Na próxima semana nós iremos trazer um outro modelo, né, de ministração, uma outra palavra com os vídeos já gravados, com montagens, com conteúdos, com muito mais informações do que essas lives aqui. Esse foi algo que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração e eu vou colocar esse negócio para acontecer. Né? A gente tem que fazer, agir para que as coisas deem resultados. Amém? Vou que orar? Amém, glória a Deus. Nós temos que dar início, né? Às vezes a gente fica com vergonha, mas vai com vergonha mesmo, né? Tudo é para honra e glória do Senhor Jesus. Nós estamos falando, o que nós estamos fazendo aqui é pregando o Evangelho, é cumprindo aquilo que o Senhor nos pediu para fazer. Não só para nós, mas para todos vocês. E se vocês, a simples atitude, o fato de vocês curtirem esse vídeo, de vocês compartilharem, vocês estão também semeando na vida de vocês. Então vamos orar. Pai Santo e Pai Justo, nós agradecemos a Ti, ó Deus, esta oportunidade de estarmos ministrando, meu Deus, para vidas, Pai amado. Clamamos, meu Deus, que a Tua Santa Palavra, o Teu Santo Espírito venha convencer essas pessoas, hoje e sempre, do pecado, da justiça e do juízo, ó Deus. Que a Tua Palavra entre nos corações de cada lar, Paizinho amado, e traga transformação de vida, Paizinho querido, transformação de atitude, de pensamento. Que as pessoas venham desejar, ó Deus, cada dia mais Te servir em espírito e em verdade, meu Deus. Oramos, meu Deus, pela vida dos irmãos da igreja, pelos enfermos, que o Senhor possa curar, Paizinho querido, corpo, alma e espírito. Cada enfermo, Paizinho querido, que vai ouvir esta live, Pai amado, e que a Tua bênção possa estar sobre as nossas casas, sobre os nossos lares, sobre os nossos trabalhos, meu Deus, hoje e sempre, Pai amado. Obrigada, Senhor, pela Tua proteção, pelo Teu amor, pela Tua fidelidade, Pai, e por ter nos escolhido, meu Deus, para Te servirmos, Jesus Cristo. Somos eternamente gratos a Ti. Nos capacite todos os dias, meu Deus, a estarmos, Paizinho querido, ministrando o Teu Evangelho. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus, gente. Até semana que vem.